Olá pessoal, eu sou o professor José Júnior e falarei hoje sobre essa obra, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Paulo Freire é o filósofo brasileiro mais conhecido no mundo. Ele é estudado por várias universidades fora do país. Eu li esse livro a primeira vez na faculdade, lá em 2010, e ao mesmo tempo fazia Libras. Então, eu acabei fazendo um projeto que falava do contexto dos estudos dentro dessa obra. O Paulo Freire, ele vai falar poucos exemplos. Ele sempre vai falar opressor oprimido, opressor oprimido. Então eu vou colocar grupos que se enquadrem nesses padrões, né? E a maioria das vezes vão ser exemplos de estudos, porque eu fiz esse trabalho. Mas eu também vou tentar falar outros exemplos, tá? Então, quando a gente fala opressor oprimido, não quer dizer que esse grupo opressor são pessoas ruins que fazem mal. É porque eles têm vantagem na sociedade. Então, seria uma palavra melhor essa questão de vantagem. Entendam isso. Opressor como questão de vantagem e os oprimidos como questão de desvantagem. Por exemplo, fazendo esse paralelo dos surdos, eu como ouvinte eu tenho vantagens de poder acontecer uma situação, pegar um telefone, ligar para a polícia. O surdo não tem essa vantagem, porque a estrutura não é feita pensando nele, pensando em quem escuta. Entendeu? Então essa é uma forma de opressão. Assim como a questão da mulher, do homem, do branco, do não branco, e outros exemplos que já deve ter vindo na sua cabeça esse momento, né? Esse livro, gente, está com vocês aí, eu passei ele na íntegra, espero que todos tenham lido, tá? E eu falarei aqui uma síntese sobre os principais pontos da obra, para a gente entender o objetivo do Paulo Freire, que é acabar com o sistema de opressão, dando liberdade para as pessoas que estão no grupo dos oprimidos, tá? Então, só, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é isso. O grupo dos oprimidos, é a partir deles que tem que vir a questão da libertação. Porque se partir do grupo dos opressores, soará como falsa caridade. Então imagine, um homem vai lá falar para as mulheres, uma palestra, alguma coisa assim, de como elas devem agir e tal. Por mais que tenham sensatez na palavra desse homem, poxa, ele não é uma mulher, não passa pelo que uma mulher passa. Então é isso que acontece. Uma pessoa do grupo opressor está falando coisas para o grupo do oprimido. Quem é esse cara que não é um de nós? Quem é essa pessoa aí que não é um de nós e está falando para a gente? Então por isso ele coloca essa proposta de ter que vir do grupo dos oprimidos a liberdade. Alguém ali tem que manifestar para os outros, conversar com os outros, para fazer essa libertação, tá? E o que acontece? O primeiro ponto é esse, tá? Não pode vir dos opressores, vai soar como falsa caridade, tem que vir dos oprimidos, a libertação. Até porque os opressores estão no status quo, né? E vamos lá. Só que, vamos dizer que os oprimidos já estejam com essa consciência de que precisam se libertar da situação opressiva, já que eles são os que têm mais desvantagem nesse caso. Tem dois problemas que são métodos errados do oprimido querer a liberdade. O primeiro, pertencer ao grupo opressivo. Eu sei que muita gente que está sofrendo a opressão, é mais fácil você se acomodar, né? Por exemplo, na questão do gordo. Nem sempre o gordo ele é xingado por ser gordo e tal. Mas quando a gente pensa que o gordo vai para um avião, a cadeira do avião não é pensando nele. Ele olha para as vitrines, as roupas não são pensando nele, nela. Então é uma opressão que essa pessoa sofre, que ela não se sente dentro dos padrões.
Apesar de que, no Brasil, já representa metade dos brasileiros nessa situação, né, de obesidade. Não vou entrar no mérito se obesidade é doença ou não, eu estou entrando no mérito da questão de opressão que essas pessoas sofrem, tá? Até porque não quer dizer que todo gordo é doente, todo magro é saudável. Isso aí são outros quesitos, a pessoa tem que ter o laudo médico para saber esses detalhes. Então, é claro que eu não estou me referindo à obesidade mórbida, né, gente? E, assim como a anorexia também é uma doença. Então vamos lá. Nem sempre vai dar para mudar de lado, correto? E isso não resolve o sistema opressivo você mudar de lado. Até porque muitas vezes a pessoa muda de lado e começa a oprimir. Então vamos continuar nesse exemplo do gordo que ficou magro. Então eu vou agora xingar zombar, fazer piadas de quem é gordo, porque não está no padrão. Então, não vai resolver, gente. O que é a finalidade aqui é acabar com o sistema opressivo. Então, se você pegar todos os oprimidos e transformar no padrão, vai resolver? Vamos botar todo mundo para ser magro, vai resolver o problema? Não. Como eu já disse, nem sempre dá para fazer isso também. Mas não é por aí o caminho. Outra coisa que acontece, que é errado dos oprimidos quando vai se libertar acontecer, é inverter a opressão, ir para o embate. O grupo A está oprimindo o grupo B revida. Eu sei, gente, que isso é o que mais acontece, eu sei que isso é o que mais acaba fomentando, né? Você está sendo atacado, em alguns casos sendo mortos. O objetivo a primeira reação é você reagir com violência, né? Quem gosta da cultura pop, eu vou dar um exemplo dos nerds, dos geeks, que são os X-Men. Tem os HQs, os desenhos, os filmes, acredito que todo mundo conhece. Mas caso quem não conheça, lá nessa teoria da ficção científica dos quadrinhos, os mutantes são os Homo superior, que é uma evolução do Homo sapiens sapiens. Assim como teve um período que os Homo sapiens sapiens conviveram com os neandertais, agora chegou o período dos Homo sapiens sapiens conviverem um período com o Homo superior. Mas o Homo superior ainda é minoria, são diferentes, que no caso dos mutantes eles têm poderes, né? Alguns deles têm aparência física modificada e sofrem preconceito. Os humanos têm medo deles. E nesse contexto tem duas figuras. É claro que os quadrinhos fugiram dos anos 60 e continuam até hoje, e todo mês tem publicação, então é como se fosse uma história infinita. Os personagens evoluem. Não é assim hoje, mas ali nos anos 60 e por muito tempo, a figura do professor Xavier e do Magneto eram os polos. Os dois são mutantes e eles representavam os polos. Enquanto o professor Xavier, professor X, queria igualdade entre humanos e mutantes, o Magneto entendia que eles são minoria, são poderosos, estão querendo matá-los, ele tem que matar primeiro, atacar primeiro, devolver a agressão. Até porque o Magneto, ele veio do Holocausto, quando era criança, ele passou pelo Holocausto, teve a família morta, né, por ele era judeu, então tinha toda aquela situação com os nazistas. Então ele já tinha um histórico ali. Então o professor X é o Martin Luther King, que é inspirado nele, e o Magneto inspirado no Malcolm X. Martin Luther King e Malcolm X são duas figuras importantíssimas ali do século XX, nos Estados Unidos e também para o mundo, né, que foi uma história muito conhecida, que o preconceito racial era muito forte ali em meados do século XX, lá nos Estados Unidos, mais que hoje. Então, então o que o Martin Luther King pregava? Que tinha que ter essa igualdade. Tem até um discurso famoso dele, né? Eu tenho um sonho que um dia meus filhos possam ser julgados pelo seu caráter, não pela cor da pele.
E o Malcolm X veio de uma história também de sofrimento, de agressão, de preconceito, e ele devolvia isso. Eu sei que muita gente usa o discurso genético. Quem estuda um pouco aí de biologia sabe que a pele negra é predominante, a pele clara é recessiva. O cabelo crespo é dominante, o cabelo liso é recessivo. Os olhos escuros é dominante, olhos claros são recessivos. A natureza ela quer deixar os melhores, né, os mais adaptáveis. Nós sabemos que a pele negra ela resiste mais a doenças de pele, assim como os olhos escuros, enfim. Mas isso não é um discurso para ser levantado para dizer que uma raça é superior e a outra não. São dados ali de características de genética, né? Então, é isso que acontecia. Isso quando a gente fala para o lado intelectual, então a gente não dá nem para colocar isso em questão, porque o lado intelectual não tem relação nenhuma com a etnia que a pessoa pertence. Tem mais a ver com oportunidades que aquele grupo teve ou não. Que pessoas que pertencem àquele grupo tiveram ou não. Vamos lá então. O Ku Klux Klan, que era o grupo extremista radical, continuando no contexto dos Estados Unidos, né, exterminava os negros. Em algum momento ali, teve os Panteras Negras, que era o grupo, era uma resposta para a Ku Klux Klan, que também era um grupo que agia com violência para se defender. Gente, isso nunca vai terminar, né? Essa agressão mútua. Porque o ideal não é terminar com a opressão. Um outro exemplo aqui que eu vou dar é das Amazonas. Tem todo o contexto mitológico, mas tem resquícios ali na Turquia que elas existiram, esse grupo de mulheres guerreiras, assim como na África também tiveram grupos de mulheres guerreiras. Aqui no Brasil, o Amazonas tem esse nome como referência às Amazonas da Grécia, porque lá tinha a tribo das Icamiabas, que eram só de mulheres. Mas vamos até ao mito, onde nós temos mais dados para entender isso. Então, se ali da Grécia Antiga, né, essas mulheres eram vistas como nada, eram humilhadas pelo marido, eram como se fossem umas escravas dele, tinham que obedecer a ele em tudo, ser babá, ser cozinheira, ser tudo. Elas se revoltaram, criaram essa cidade. Aí elas começaram a estuprar os homens, engravidar, se nascesse menino, jogava fora, se nascesse menina, continuava na cidade. Então, assim, quando você entende que essas Amazonas, né, se for pensar nessas Amazonas com essas atitudes, elas são outros homens. Por quê? Se essa figura masculina que elas estavam lutando, que é do homem, que se acha o guerreiro, que quer matar, quer estuprar, elas também fazem a mesma coisa, mata e estupra, elas se tornaram outros homens nesse sentido, que elas estão no mesmo nível de opressão. E isso não acaba com nada, não acaba, não resolve o problema, né? Que é você colocar todo mundo em prol de igualdade. Então, retomando, o oprimido não pode querer ser do grupo opressor para resolver o problema e nem inverter a opressão, tá, gente? Então, ele, digamos, né, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue chegar no patamar que se iguale um pouco à galera que está na opressão. Aí sim a gente vai conversar com a galera da opressão, porque até então a gente estava conversando com os oprimidos, né? Falando que é parte deles que tem que vir a mudança, ele não pode querer ser do grupo do opressor para fugir ser do grupo do opressor para fugir da opressão. Inverter a opressão também não resolve, né? Lembrei agora de uma fala da Simone de Beauvoir, que é vocês vão ter que fazer trabalhos, né? Eu passei aí para vocês o trabalho e
Vamos usar filósofos que fazem essas abordagens das classes oprimidas. Aí tem aí o próprio Martin Luther King, vai ter um grupo que vai fazer sobre isso, uma pessoa, né? Um aluno. Eu botei um para cada aluno, né? Tem a Judith Butler, Angela Davis, Simone Weil e tem a Simone de Beauvoir. E o que acontece? Tem duas frases da Simone de Beauvoir que veio à minha mente que eu acho que ajuda a configurar toda essa problemática. Os opressores só são tão poderosos porque possuem cúmplices entre os oprimidos. Olha que frase forte. O que a gente não vê aí de pessoas que pertencem ao grupo dos oprimidos, que que ajudam, né, a manter o status quo. Outra frase. Como ela era feminista, né, é mais voltado para isso agora. O homem é visto como humano, a mulher é vista como fêmea. Gente, todo mundo conhece um homem que abandonou o filho, que não liga pro filho, que não dá pensão, nada. Ou não quer ser pai. Quando uma mulher se comporta assim, porque a gente acha normal, né? Ah, tem homem que gosta de ser pai, tem homem que não gosta, tem homem que quer cuidar do filho, outro não quer saber. Vocês podem até criticar, mas não... Agora uma mulher vai fazer isso. Uma mulher vai falar que não quer ter filho, uma mulher fala que tem filho e dá para adoção, ou deixa com o pai, ou deixa com a mãe, não quer saber do filho, porque são pessoas. Tem pessoas de todo tipo. Mas aí quando uma mulher se comporta como um ser humano, porque ser humano tem vários tipos, a galera faz um escândalo. Como assim ela não quer ser mãe? Como assim ela não quer saber do filho? Ela teve filho e não quer saber. Então ela coloca essa carga de fêmea dentro da mulher. Então ela não vê como humano. A Simone de Beauvoir, por ser mulher, ela teve essa interpretação e trouxe. Não sei se todos conseguem compreender isso, né? Como a sociedade vê a mulher como fêmea. Então, assim, não vou nem entrar nesse assunto, porque a gente vai ficar um tempão falando só disso. De como várias coisas acontecem que tratam a mulher como um objeto, como a fêmea ali, né? Em relação ao próprio corpo, né? O homem pode chegar a tirar a camisa, a mulher não pode, porque o seio não é sexo, mas a galera entende como se fosse um sexo, porque a mulher não pode ficar sem camisa, né? Muita gente não deve estar nem entendendo porque eu falei isso. Como assim você está falando para a mulher ficar sem camisa? Porque já está colocando um monte de coisas, porque está pensando na mente do homem, que vai ver uma mulher sem camisa e vai achar que ela está ofendendo o pudor, e o homem sem camisa é ok. Então, assim, é muita luta ainda que as mulheres têm. Muita, porque a galera vê elas como fêmea ainda. Muita gente vê isso. Voltando à analogia dos mutantes, ali dentro dos X-Men dá para trabalhar muito, tá? Então vocês que gostam desses heróis, eu estou usando o X-Men aqui porque dá para trabalhar várias coisas de preconceito em relação ao opressor e oprimido deles. Mas você que gosta desses heróis, vocês não fazem essa segunda leitura para entender. Você gosta lá de ver o Wolverine, Tempestade, Jubileu, e não faz a segunda leitura de que são pessoas que estão defendendo a humanidade que os odeia, né? E na vida real vocês estão tomando atitudes, estão tomando atitudes que vão de encontro aos personagens que vocês gostam. Não entendem, e são todos, não são só eles não. Né? O Star Wars é toda uma questão de luta contra a opressão, né? Da Liga da Justiça tem um monte de imigrantes ali, ó, o Super-Homem de outro planeta, a Mulher Maravilha é da Turquia, e a galera, né, o Aquaman é ali do mundo submarino, e a galera não consegue entender isso. Né? Não faz essa segunda leitura, não faz essa analogia. Não é só ação e bombas que tem no filme, não. Tem toda essa outra leitura aí que é preciso fazer entender. Que está aí nos filmes, nos desenhos, nas HQs, tá? Então, no caso dos mutantes, alguns têm aparência física bizarra, que a pessoa olha, já vê que é um mutante e joga o preconceito.
E tem outros que são aparência humana, só que são mutantes ainda, tem os poderes e tal. E eles conseguem transitar ali sem sofrer o preconceito. Porque, gente, a gente não pode julgar essa galera que quer, né, parecer, pertencer ao grupo que está dominando. Então, tem na questão religiosa, dá para fazer isso, né? Muita gente finge ser da religião dominante para não ser alvo do preconceito, do ataque. No caso do Brasil aqui, a gente sabe que o cristianismo é o predominante, e quando a pessoa fala que é de uma outra religião, ainda mais se for uma religião com raízes africanas, nossa, a galera vem cheio de preconceito para cima deles, né? De que tudo que acontece ali, ó, aquela pessoa ali é de tal religião, ó, ela pode estar fazendo isso, aquilo, vem uma carga de preconceito, xenofobia. Assim como também a questão da orientação sexual, a pessoa pode estar ali tentando transitar do grupo opressor para poder não sofrer esse ataque, que até envolve morte, né? Então, assim, é muito complicado você tentar acabar com o sistema opressivo. Não é fácil, gente. Exatamente pelo último ponto aqui que eu vou citar, que é, até o Kant falou com os oprimidos, né? Repetindo, tem que vir deles a questão da mudança da situação, não pode querer ser do grupo do opressor, com o sentido de fugir, né, da opressão, e nem inverter a opressão. Só que se chegou na igualdade, digamos assim, que essa galera aqui que estava embaixo chegou na igualdade, qual é o problema agora? Agora vamos conversar com os opressores. Porque se os opressores não estiverem preparados para receber a galera que era oprimida e agora está chegando no mesmo patamar, essa galera aqui vai se sentir oprimida. Tá? Eu demorei muito tempo para entender isso, gente, porque eu falei assim, como assim? A galera está no status quo. Ela só vai puxar a galera que está embaixo ficar em cima, ela não está perdendo espaço, né? Na maioria das vezes. Então, eu nunca entendi por que essa galera se sentiu oprimida. Mas como eu sempre estou lendo esse livro, né, gente, porque é um livro que eu trabalho, eu tenho poucos livros aqui em casa, deve ter só uns 30 ou 40. Para mim é pouco. Porque eu só gosto de ser livros que eu estou sempre lendo. Livros de literatura eu só guardo se eu ganhei de alguém. Mas depois eu passo, eu já li, eu passo. Livro de filosofia, se for o que eu sempre estou trabalhando, eu deixo comigo, porque eu tenho que fazer fichamento. Tem uma colega que fala, livro não fichado é livro não lido. Porque livro de filosofia você tem que fichar. Se você só lê como se fosse um livro de literatura, você não vai pegar, né, o que tem vai dizer. Então tem que fichar, tá sempre relendo. Então os livros que eu tenho em casa, estou sempre relendo. Eu não gosto de ter livro só para ter. Eu li, entrego, dou para alguém. Os livros que eu trabalho, eu estou sempre comigo, porque eu tenho que reler sempre. Para fazer fichamento, consultar o tempo todo, né? Então, essa parte sempre ficou um pouco obscura para mim. Até que, recentemente, nos últimos anos, ficou muito claro. Porque, por exemplo, as pessoas heterossexuais, elas se beijam na rua, né? Isso sempre foi comum, né? Desde que eu me entendo de gente. Na televisão, no cinema. Nos últimos anos, a gente viu que tem uma galera se beijando na rua, homossexual, na televisão aparecendo beijos homossexuais. E a galera que é hétero, alguns, né? Não vou generalizar, estava muito incomodada, assim, parecia que elas estavam sendo atacadas. Como é que pode fazer isso na televisão? Como é que pode fazer isso na rua? Não dá, não pode. Então, você percebe que uma galera... Aí eu entendi que pessoas que estão no grupo aqui, que nunca tiveram a igualdade de direitos, quando elas conseguem chegar na igualdade, realmente as pessoas não esclarecidas, não preparadas, elas vão se sentir oprimidas mesmo. Assim como o caso também de mulheres que chegam a um patamar de trabalho que não era visto antes. Muitos homens se sentem incomodados, né, por aquela situação. Então é uma coisa muitíssimo complicada de entender porque as pessoas têm essa atitude e tentar esclarecer para elas poderem estar abertas para acabar com essa opressão. Então esclarecer os dois grupos. Os oprimidos para se libertar de uma forma correta e não cair naqueles dois problemas. E o opressor de evitar fazer a falta de caridade e estar preparado para quando as coisas se equilibrarem. Igual a questão dos mais médicos, gente. Vocês lembram? Ó, os cubanos foram chamados porque os médicos brasileiros não queriam ir para alguns lugares, mais na periferia, no interior do Brasil. Então eles não estavam pegando emprego de ninguém.
Então, eu vi uma pessoa falando, olha, eu não quero ser atendida por uma médica com cara de empregada. O que é isso, médica com cara de empregada? A gente sabe que as empregadas no Brasil têm uma cor. Então, quando ela fala isso, ela está se referindo às cubanas, né? Que a maioria tem uma cor de pele escura, e ela dá a entender que, então, ela está se sentindo mal, oprimida, porque tem uma médica escura trabalhando. E não tirou o emprego de ninguém. Então, é um problema muito intenso isso, gente. É muito complicado, é muito fácil de entender, na verdade, é muito complicado de você resolver isso na prática. Como esclarecer essas pessoas para aceitarem quem está subindo, como tentar falar com quem está querendo subir, né? Evitar ser do outro grupo e devolver a opressão, né? Depois que virar do outro grupo, oprimir o grupo que ela pertencia, e inverter a opressão também. É muito complicado, não é fácil mesmo, tá? Mas acredito que já falei tudo, gente. Qualquer dúvida, deixem escrito aí, que eu responderei. Alguma coisa que não ficou muito claro, tá? E é isso aí, gente. Então, até a próxima aula.